Bem-vindos, amados, a mais uma segunda-feira sapiencial. A paz que você deseja sucede à guerra. Atentem-se para o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, que diz: "E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco." Eu disse esmagará 3 vezes, propositalmente, para que você se atente ao verbo usado por Paulo. Coríntios foi um livro escrito por Paulo já no Novo Testamento, mas continua a revelar aquele caráter de Deus, de ser um Deus de guerra. Porque se o Deus da paz tem que esmagar debaixo dos vossos pés a Satanás, esmagar é um verbo que nos traz a impressão de força, de energia, de vigor, de coragem, de audácia, de fé, de ousadia. Ninguém esmaga alguma coisa com delicadeza, pisando devagarzinho. Não, devagarzinho não esmaga. Então, se ele, que é Deus, está com toda essa energia para cima de Satanás, se a gente quer ter sucesso também naquilo que a gente está enfrentando, naquilo que a gente deseja alcançar, a gente tem que ter essa mesma energia, a gente tem que estar vibrando na mesma frequência do nosso Deus. Eu te pergunto, qual é o seu Satanás? Seu Satanás é o que no momento? É um problema na vida financeira? É um problema no seu casamento? É um problema com seu filho que está se desvirtuando? É um problema com a família, com os pais? Qual que é o medo que você está enfrentando agora? É o medo das dívidas? É o medo do divórcio? É o medo de ficar sozinha ou sozinho? É o medo de não ser aceito? É o medo de se expor? É o medo de falar em público e ser criticado? Qual que é o seu medo? Qual que é o seu Satanás? Se você não tiver uma energia para combater esse medo, essa situação, essa circunstância, Satanás, entre aspas, que pode ser considerado o medo que não passa de uma ilusão, crescerá para cima de você e vai te fazer ficar estacionado, perdendo tempo na vida. Tempo esse que poderia ser canalizado para você alcançar aquilo que você tanto deseja. E essa passagem acabou me remetendo nesse momento à lembrança de uma outra passagem que diz: "Resisti ao diabo e ele fugirá de vós." Então, se você enfrenta com coragem, com ousadia, com determinação, aquela circunstância que é contrária ao seu sonho, pode ter certeza que você vai alcançar esse sonho, que você estará resistindo a essa imagem negativa, enfim, a esse momento que você está vivendo e focando naquilo que já é seu por direito. Basta você tomar posse dessa forma, com autoridade. Alguém por acaso expulsa demônio, expulsa ou delimita seu território para algum invasor de uma forma delicada, por acaso? Tipo assim, com licença, por favor, saia daqui. Não, se estão invadindo o seu espaço, estão te ameaçando, estão te acuando, estão te oprimindo, você com autoridade determina, usa as forças que você tem, as armas que você tem para expulsar aquele inimigo do seu território. E é assim que a gente tem que fazer em relação aos nossos inimigos. Deus,
Deus, ele é um Deus que não perde batalha. E temos que perceber qual é a forma como ele age. Se aqui é esmagando, a gente tem que fazer da mesma forma, para a gente ser bem-sucedido também. Você tem que se revoltar contra o seu problema. E não é contra Deus, é contra a circunstância, não é contra Deus. A sua revolta tem que ser contra aquilo que está te acontecendo, aquilo que está te ameaçando. Então, Deus, ele nos dá o poder da fé. É por meio da fé de a gente enxergar aquilo que a gente deseja como se real já fosse, que a gente tem força suficiente para esmagar. Se você ficar chorando, lamentando, se vitimizando, você vai ficar como aquele povo que ficou lá 40 anos no deserto, andando em círculo ao redor da terra prometida, mas sem alcançá-la, porque ficou apenas enxergando as circunstâncias ruins, em vez de focar no alvo. Você não terá energia para esmagar nada se você ficar reclamando, se vitimizando, chorando. É aí que o diabo cresce para cima de você. Você não vai perder seu filho, seu casamento, sua saúde, seja lá o que for para o diabo. E é após essa guerra espiritual é que você alcança verdadeiramente a paz. Como alcançar a paz? A paz você alcança pelo perdão, pela consciência pura e pela presença do Espírito Santo. Você tem que perdoar aqueles atores que estão nessa circunstância que te fazem estar atribulado. Você tem que expandir ao máximo a sua consciência, a sua identidade, reconhecer quem você é em Cristo, imagem e semelhança do Criador. O poder que te foi conferido, a autoridade, o governo que Ele te concedeu sobre todas as coisas. Para você, assim, aumentar a sua fé e buscar, por meio dos seus comportamentos, a verdadeira presença do Espírito Santo, que a bússola crística dentro de nós é o penhor que sela que somos de Jesus Cristo e que nos direciona no caminho correto para alcançarmos a graça e a paz que Ele, Jesus Cristo, nos deixou. Essa passagem também que eu li de Coríntios, que fala sobre a paz, me fez lembrar a passagem de Josué e Caleb lá em Números, capítulo 13 e 14. Depois eu sugiro que vocês leiam, que é uma passagem bíblica em que eles foram os únicos espiões que, em vez de temer os habitantes de Canaã, confiaram nas promessas de Deus e encorajaram Israel a entrar na terra prometida, sendo os únicos da geração que saiu do Egito a entrar em Canaã. Mais tarde, Josué liderou a conquista de Canaã, enquanto Caleb recebeu a cidade de Hebrom como sua herança, após enfrentar gigantes e batalhas com a força que Deus lhe deu aos 85 anos. Antes um pouquinho de eu falar brevemente sobre essa parte de Caleb, eu quero relembrar a vocês que houve 10 espiões que entraram em Canaã para fazer um relatório de como que era a cidade. Assim como Josué e Caleb também entraram. Então, no total, eram 12 espiões. Só que 10 trouxeram um relatório em que estava carregado de medo, descrevendo os habitantes como gigantes fortes, as suas cidades como fortificadas, fazendo com que o povo de Israel se sentisse como verdadeiros gafanhotos.
ao passo que Josué e Calebe afirmaram que a terra de Canaã era excelente, uma terra que mana leite e mel. Eu pergunto para vocês, qual relato é o verdadeiro? Qual relatório que foi apresentado pelos espiões que reflete a realidade daquilo que foi visto? Os dois relatos são verdadeiros. De fato, o relato dos 10 espiões que espalharam medo era real, eram as circunstâncias que estavam ali à frente deles. As cidades eram fortificadas, os gigantes eram enormes, isso era uma realidade. E Josué e Calebe também enxergaram uma outra realidade. Apesar dos gigantes, era uma terra que manava leite e mel, uma terra farta, uma terra cheia de frutas enormes. Para uma pessoa carregar cacho de uva, ela não conseguia sozinha, precisava de 2 pessoas para carregarem um cacho de uva, de tão próspera, de tão frutífera que era aquela terra. Agora eu te pergunto, por que Josué e Calebe foram os únicos que entraram lá naquela terra prometida? Porque eles se lembraram da promessa de Deus para a vida deles, de que aquela terra era a terra prometida. Eles se pautaram na palavra. A partir do momento que eles olharam para o foco, para o alvo, para aquilo que era uma promessa, e Deus não é filho do homem para que minta, para que nos engane, então eles ativaram a fé necessária para que o milagre passasse por eles e eles adentrassem a terra prometida. E aquele povo, aqueles outros 10 espiões, melhor dizendo, não conseguiram ativar aquela fé. Por isso que apenas Josué e Calebe entraram naquela terra. Voltando brevemente sobre a herança de Calebe. Anos depois, quando Israel já estava na terra, Calebe, já com 85 anos, lembrou-se da promessa de Deus e pediu a Josué para receber a região montanhosa de Hebrom, onde viviam os Anaquins, para sua herança. E Calebe declarou: ainda tenho a força para combater e lutar. Um homem com 85 anos, porque estava apoiado na fé. E confiando em Deus, conseguiu expulsar os gigantes, conforme a promessa divina. Josué, que havia perseverado na fé junto com Calebe, agora liderava os israelitas na conquista de Canaã, cumprindo a promessa de Deus ao seu povo. Então, qual que é a lição central dessa passagem, lá de Números 13 e 14? É um grande exemplo de que Josué e Calebe tiveram fé, coragem, obediência a Deus, contrastando com o medo e a incredulidade que levaram a maioria do povo de Israel a desobedecer e a enfrentar as consequências de não desfrutarem da promessa. Então eu quero que você reflita agora na sua vida. Observe, você que certamente tem um mínimo de conhecimento bíblico. Se não tiver, vai para o Google, como eu já falei várias vezes, e pesquisa quais são as promessas de Deus para a minha vida na área tal. Lá vai aparecer um monte de trecho bíblico explicando sobre as promessas de Deus para a sua vida naquela área. Tome posse sobre essas promessas. E tenha fé. E haja em conformidade como se aquilo já fosse seu, porque é por direito. Basta você sentir que é, se comportar como se fosse. Porque do contrário você perecerá. Esse foi mais um devocional, mais uma segunda sapiencial que eu espero que tenha edificado a sua vida. Por favor, compartilhe, curta. Ajude a expandir esse canal que é um transbordo na vida das pessoas. Um abraço e até a próxima segunda-feira sapiencial.